Olha só. Velocidade média. Para entendermos velocidade média, a primeira coisa que tem que entender é o que significa a trajetória. Eu tenho uma trajetória é o eixo real, e começa aqui nesse ponto, 0, e vai indo. Vai ficando positivo à direita, 1, 2, 3, 4, e vai ficando negativo à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Quando tu fala trajetória, tu tem que designar quando o movimento é dito progressivo ou quando o movimento ele é retrógrado. Imaginemos aqui o bonequinho. Digamos que a pessoa está andando nesse sentido aqui. A pessoa está andando nesse sentido. Quando você anda para a direita, obviamente isso aqui é um referencial. Isso é importante, essa palavra que eu estou utilizando. O referencial vai ser essa régua. E essa régua ela começa no ponto 0, 0, que é a origem. Quando você anda para a direita, você vai ficando cada vez mais positivo. Nós dizemos, portanto, que o teu movimento ele é progressivo. E quando você anda no sentido contrário, o teu movimento ele é dito retrógrado. É importante lembrar que tem a ver com a variação de espaço. O que significa a variação de espaço? Variação de espaço é a diferença, vamos chamar de ΔS, tá bom? Entre o ponto final e o ponto inicial. Posição final, posição inicial. Por exemplo, se o cidadão aqui, do exemplo do nosso problema, ele anda aqui, a princípio, ele está aqui na posição S1 igual a 15 km. E ele se move até essa outra posição, S2 igual a 20 km. Isso aqui foi o instante 1, t igual a 0 significa início. Depois de 15 minutos, ele está aqui 20 km. Nos preocupando apenas com a questão do espaço, qual foi a distância que ele percorreu? A distância percorrida é a posição final menos a inicial. Fala. Isso. Posição final menos... Posição final, quem é? Posição final menos a posição inicial. ΔS vai ser igual a quanto? Qual a posição final? 20. Quanto que vale a posição inicial? 15. Portanto, ΔS vai ser igual a quanto? 5 km. ΔS é deslocamento, nesse caso aqui, nós percebemos que esse deslocamento é positivo. O que significa deslocamento positivo? Significa que ele está indo a favor da trajetória. E, portanto, o movimento dele é o quê? Progressivo ou retrógrado? Progressivo. Thalita? O simples fato de esse ΔS ser positivo significa que ele está andando para frente. Isso aqui é muito simples. Ficou claro aqui a ideia? O outro exemplo que a gente pode dar exemplo número 2. O cidadão ele está aqui na posição, aliás, ele está aqui na posição 15 km. Se move nesse sentido até chegar aqui essa outra posição, posição 5 km, como se fosse numa régua, no eixo de uma trajetória. Qual foi a distância que ele percorreu? T igual a 0, T igual a 10 minutos, por exemplo. Ou seja, ele está... Isso aqui, T igual a 0 significa... Não esquece disso, a gente vai falar o tempo todo isso. T igual a 0 significa início. Depois de 10 minutos ele chega exatamente nesse ponto. Ficou claro aqui? Bom, qual foi a distância que ele percorreu? Qual foi o ΔS? O ΔS é a posição final. Qual é a posição final? Posição final menos posição inicial. Agora a gente vai chamar S2 e S1 para facilitar. Qual o ΔS dele nesse caso? O ΔS dele vai ser a posição final. Quanto que é a posição final? 5. Menos a posição inicial, que é igual a quanto? 15. Então esse ΔS vai ser igual a quanto? 10 km. Menos 10 km. O que significa esse ΔS negativo? Que a variação de espaço dele é negativa. Ele é retrógrado. Ele apenas... O sentido do movimento dele é o quê? Retrógrado.
Então, eu acho que ficou claro que o fato de o cara ter movimento progressivo ou retrógrado não tem nada a ver com ele estar aumentando a velocidade, ou ele está parando, alguma coisa assim. Tem sentido diferente em física. Progressivo significa andar para frente. Retrógrado significa andar para trás. Lembra quando tu namorava lá aquele rapaz que era galeroso? É a mesma coisa. Então a mãe disse, meu filho, você está andando para trás, meu filho. Tem que namorar com um cara que faz engenharia. Assim, empresário, entendeu? Como é que é a ideia? É a mesma coisa. Bom, tá, Henrique, e daí? E daí, que baseado nisso, você tem a noção de espaço e trajetória. Espaço e trajetória. Eu comentei rapidamente a questão do referencial. É isso que a gente vai comentar mais agora. Olha só. Referencial. Primeiro vamos dizer o que é movimento. Definição de física de movimento. Um corpo está em movimento. Só um minuto. Tá. Ele fala o seguinte. Movimento. Um corpo está em movimento quando há variação de espaço em relação a um referencial. Um corpo está em movimento quando há variação de espaço em relação a um dado referencial. Isso é muito interessante mesmo. Eu vou fazer uma série de perguntas, tu vai responder para mim se o corpo está parado em algum movimento em relação ao referencial. Referencial, como provavelmente já está dizendo, tá, é que tu coloca como referência, tá bom? Então vamos lá. Exemplo A. Você está passando por uma estrada, num carro, e aqui tem os vários postes que estão na rua. Vamos dizer que em relação a esse carro A, esse poste A, tu passa em alta velocidade em relação a esse poste A. Em relação ao poste A, aliás, em relação ao observador que está aqui, parado aqui, na parada de ônibus, pegando sol aqui. Aí o carro passa por ele. Em relação à pessoa, Isadora, que está parada lá no ônibus, que está na parada de ônibus. O carro está parado ou em movimento? Por quê? Aí tu responde bem assim. O carro está em movimento porque a distância do carro até a minha pessoa, que é o observador, né, muda com o passar do tempo. Você entendeu aqui a ideia? Deixa eu esquecendo de escrever isso. Há variação de espaço em relação ao referencial quando há passagem do tempo. Ou ΔT, né, que é chamado intervalo de tempo, que é a diferença do tempo final e um intervalo de tempo final e um intervalo de tempo inicial. De novo, em relação ao observador que está na parada de ônibus, aí passa um carro por ele. O carro está parado em movimento, o carro está em movimento. Por quê? Porque há uma variação de espaço, de posição, entre a minha pessoa, o observador, e o carro na passagem de tempo. Tudo bem? Quando é que o carro está parado? O carro está parado quando não há mudança de espaço, o carro não se move, não muda o espaço em relação à minha pessoa no decorrer do intervalo de tempo. Ficou claro que a ideia? Henrique, isso é óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim. Quer ver um detalhe? Dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui seria exemplo número 2. Dois carros estão lado a lado numa rodovia. Uma pessoa aqui dentro do carro, esse carro A
está com uma velocidade de 45 km por hora. Outro carro, seu carro A. Outro carro, que é um carro B, ele está com uma velocidade de B também de 45 km por hora. E eles estão lado a lado na rodovia. A pergunta do problema é a seguinte: o carro A, em relação ao carro B, está parado ou em movimento? Se os carros estão na mesma velocidade, significa, portanto, que eles vão se mover do mesmo jeito. Ficou claro aqui a ideia? E se eles estão... Deixa eu tirar esse negócio aqui. E se eles estão se movendo do mesmo jeito, há uma diferença de espaço entre eles, ou seja, um vai ficar mais à frente do que o outro? Não, não há, porque a velocidade é a mesma. Então, quando eu pergunto bem assim, o carro A está em movimento em relação ao carro B? Sim ou não? A resposta é não, ele está parado. O carro A... Olha como é bizarro isso daqui. Nós dizemos que o carro A está parado, ou seja, não está em movimento em relação ao carro B. Por que ele está parado? Parado, vou colocar até entre aspas aqui. Por que ele está parado? Porque não há mudança de espaço em relação, não há mudança de posição entre o carro A e o carro B. Aí que tá. Aí tem a Camila aqui, na rua. De novo, aí vem os carros passando. Em relação a Camila, os carros estão parados ou em movimento? Eles passando por ti, uma velocidade de 45 km por hora. Isadora. Estão parados em movimento. Por quê? Aí tu responde bonitinho. Porque há mudança de espaço entre ele e o carro. Agora que já ficou claro isso daqui, a ideia, deixa eu escrever isso aqui, tá? Em relação a Isadora, os carros estão em movimento. Isso daqui. Isadora. Na rua. Paradinho, né? Em relação a Isadora, os carros estão em movimento. Ficou claro o que eu falei aqui? Bora ver se você entendeu mesmo? Em relação... Vamos lá. Em relação à Terra, ao planeta Terra, Isadora, está parado ou em movimento? Nós estamos parados, né? Por quê? Porque o nosso espaço, a gente se move junto com a Terra, né? É a mesma ideia do carro. Se tu estiver dentro do carro, tu está dentro do carro, ele está em alta velocidade. Em relação ao carro, tu está parado em movimento? Está parado. Por quê? Porque a minha velocidade do carro é a mesma velocidade. A minha velocidade é a mesma velocidade do carro. O meu espaço não muda com o decorrer do tempo. Nós, em relação ao Sol, a estrela Sol, nós estamos parados ou em movimento? Nós estamos em movimento. Por quê? Porque a Terra, aqui o Sol, e a Terra, ela faz uma órbita em torno do Sol. E, portanto, nesse momento, nós estamos em altíssima velocidade em relação ao Sol. Ficou claro aqui a ideia? Toma cuidado com os detalhes importantes quando você trabalha com essa questão do movimento. Principalmente quando o objeto está dentro de outro que está se movimentando com uma dada velocidade. Por exemplo, o carro. E dentro de física, eu não sei porquê, sempre dou um exemplo do trem. É verdade. Eu não sei porquê. Só tem trem lá para o sul do país, no Rio de Janeiro, Sudeste, região Sudeste. Bora lá, continuando aqui. Então, continuando. Imaginemos aqui uma pessoa. Esse exemplo é clássico aqui. Se move nesse sentido. Oi? Esse aqui é o vagão do trem. Bonito, né? Aí tem uma pessoa bem aqui.
Tudo bem? Aí ela vê um objeto cair aqui dentro do trem. Eu acho que tu já deixou alguma coisa aqui dentro do carro, por exemplo, que está em alta velocidade. Obviamente, como é que ele cai dentro do carro? Em linha reta. Como é que ele cai? Em linha reta, muito bem. Mas cai em linha reta para quem? Para você. Para os teus olhos. Mas para uma pessoa que está fora do trem, está vendo o trem passar. Para uma pessoa que está fora do trem, como é que ela vê isso daqui? Ela vê como uma sequência de movimentos. Ela vê como uma sequência de movimentos em que a pedrinha ela vai se locomovendo até o solo numa trajetória de parábola. É óbvio que para a pessoa que está dentro do trem, ela cai em linha reta. Mas para a pessoa que está dentro, por exemplo, que está fora, que é observador, ele vai começar a cair e ela lentamente ela vai cair em linha reta para o cara que está dentro do trem. Porque a velocidade da partícula é a mesma velocidade da pessoa que está dentro desse vagão. Mas, para o observador que está fora, ou seja, está parado em relação ao trem, o trem está o quê? Está se movimentando, mudando seu espaço, então ele vê cair numa trajetória de parábola. Isso é muito importante. Em vários casos é assim. Por exemplo, no avião que vai lançar um fardo qualquer, para o avião cai em linha reta o pacote. Mas para a pessoa que vê a trajetória cair, faz uma trajetória de parábola. Isso é assim, seria. Para frente, o mesmo movimento do avião. Por exemplo, aqui. Exemplo número 3. Você tem aqui um avião. Tá aqui o avião, lindo, né? É, que seja. Aí tem as pessoas aqui, ó. Precisando de mantimentos, caso de uma catástrofe. Tá aqui. Aí o cara, pro cara do avião, aí ele lança o pacote. Como é que vai cair o pacote? O pacote vai cair desse jeito, ó. Entendido? Vai fazer uma trajetória de parábola. Mas para cada momento, você vai ter o avião aqui, ó. Para cada momento, você vai ter o avião se movimentando. E para o cara que está dentro do avião, ele vai ver cair o pacote em linha reta. Mas para as pessoas de fora, ele vai ver trajetória de parábola. Ficou claro aqui a ideia? É sempre desse jeito, depende da trajetória, depende do referencial que você tem. Ficou claro aqui a ideia? Sim ou não? Sim. Muito mais fácil do que isso. Só enganar mulher apaixonada. Muito bem, vamos lá. Próximo caso, esse aqui é o básico, tá bom? A gente vai ver agora o que é velocidade média.